Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Estações de Graça. E hoje é aquele episódio especial que a gente está intercalando uma semana sim, uma semana não, com essa nossa roda de mães. Hoje falando sobre a fase da gestação, uma estação que é normalmente, né, muito aguardada pelas mulheres. Algumas são pegas de surpresa e a gente sabe também de casos assim, mas a gestação é um tempo que dura aproximadamente o mesmo tempo para todas nós, mas mesmo assim a gente tem experiências muito únicas, né? Na semana passada a gente escutou as experiências da Marina, que foram bem desafiadoras, e foi uma bênção ouvir o olhar que ela tem, né? Sobre essa fase, sobre essa estação que é desafiadora, mas também é tão cheia de graça. E hoje eu estou aqui com as minhas queridas irmãs, amigas, parceiras de ministério, que vão conversar com a gente também um pouquinho sobre esse assunto. Cami, vocês já conhecem, né? A Cami tá aqui nessa série me ajudando e tem sido uma bênção. E hoje, quem ainda não conhece a Cami, volta um pouquinho para conhecer um pouco mais sobre ela e ouvir sobre a vida dela. E a Cami vai apresentar para nós aí as nossas queridas colaboradoras do MPG. Vamos lá. Oi, Jay. Olá, queridas ouvintes. Hoje a gente está aqui com mais duas integrantes da nossa equipe, duas amadas super especiais, e vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. Então vamos começar hoje com a Monique. Oi, Mo. Oi, gente, tudo bem? Então, me chamo Monique, tenho 30 anos, sou mãe do Miguel e faço parte aí do ministério junto com a Jay, com a Cami, com a Bru. E, enfim, não sei mais o que falar. A Monique ajuda a gente no Instagram. Vocês talvez já viram ela lá pelos stories, que às vezes ela aparece lá para dar um alô também, recado. Tem nos abençoado muito. Que bênção. E a Bruna também tá aqui com a gente. Oi, Bru, fala um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Bruna, tenho 30 anos, sou esposa, sou mãe, sou aqui colaboradora também no Mães pela Graça. É sempre uma alegria, é um prazer muito grande. Eu costumo falar para Jay, para todas as meninas que fazem parte, que foi um grande presente de Deus para mim. Foi como um carinho de Deus na minha cabeça, sabe? Porque a gente aprende muito e é muito maravilhoso caminhar com mulheres tão incríveis que vivem, né, compartilhando da mesma jornada que a gente. Isso é muito bom, pela graça. A Bru, ela é editora do blog, escritora do blog, ela assina uma coluna chamada Porções de Graça e todos os textos do blog passam pelas mãos da Bru, né? Ela tem ajudado demais esse ano, assim, tirou um grande peso das minhas costas não é um peso, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas é uma função, assim, que hoje eu posso só falar assim, Bru, tá aqui o texto. E a Bru vai lá e cuida, é tão gostoso, né? Ter vocês aí para ajudar, tem sido realmente muito bom. E hoje o assunto, né? Assunto que todas nós já passamos, né? Claro, existem mães que não passam por isso, né? Que são as mães por via de adoção. Elas têm uma gestação diferente, digamos assim, né? Uma espera diferente. A gente já fez uma série inteira sobre adoção. Quem quiser especificamente, assim, né? Esmiuçar esse assunto de adoção, volta lá para 2021. 2021, gente. Teve uma série só sobre adoção, a gente fez episódio sobre isso. E hoje a gente quer falar um pouquinho aqui sobre as gestações, né? As mamães biológicas que passam por esse processo aí de gestar um bebê. Então, assim, primeiro um bem assim, bate e volta aqui com vocês, tá? Gestação foi tranquila ou foi difícil? Tranquila. Difícil.
Ah, difícil. Difícil. Ó, eu vou falar as minhas três. Tranquila, tranquila, tranquila. Então, Bru, você começa. Difícil por quê? O que aconteceu? Difícil porque, assim, a minha primeira gestação de fato, eu tive um aborto espontâneo. Foi com 1 mês de Ah, gestação. E aí, depois uhum, de 1 ano, mais ou menos, eu recebi uma promessa do Senhor que eu iria gerar novamente, né? E aí veio a gestação da minha filha Angélica, mas assim, carregada de medos, assim, sabe? Meu Deus, como vai ser? E agora? Muito apreensiva. Nessas horas parece que a gente esquece do Deus que a gente serve, né? Que ele é tão grande, poderoso. E eu estava até ouvindo o podcast, o episódio anterior com a Marina, e eu fiquei assim maravilhada de ver quantas realidades, né, que a gente vive, e é muito, muito verdade tudo isso. E aí eu fiquei assim naquela temerosa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá bom. Aí passou, a gestação foi fluindo, foi desenvolvendo, mas nos 3 primeiros meses eu sofri muito com enjoo. Vomitava, vomitava, vomitava. Eu lembro que, né, nas consultas de pré-natal, o doutor falava assim pra mim: você tem que engordar um pouquinho, porque eu já sou magra, né? Aí eu falava assim: mas como, doutor? Eu não consigo comer. ai, Então aquilo me tadinha. causava muito desespero, sabe? Pensa, mãe de primeira viagem, né? Primeira assim, gestação, vendo ali o bebê fluindo, desenvolvendo, e eu presa nesses temores. Mas aí tá, veio o parto também, foi um outro dilema, porque na minha cabeça eu idealizava um parto normal. E eu, assim, super preparada para isso. Passei, depois da fase dos enjoos, fui muito ativa, né, da gestação. Mas aí veio uma cesárea e foi um outro processo, enfim. E aí, Uhum, depois da gestação da Angélica, engravidei novamente, tive outro aborto espontâneo. E assim, foi um uhum, choque pra mim, porque eu não imaginava, né? Eu pensava assim, meu Deus, eu já sou mãe, e eu não imaginaria que eu fosse passar por isso novamente, sabe? E aí, assim, com 11 semanas, né, eu sofri esse aborto espontâneo. Tá bom, foi um processo muito doloroso, porque a gente estava planejando tudo aquilo, sabe? Então, foi uma frustração muito grande, mas que o Senhor me ensinou sobre a espera. E aí, depois de 1 ano também, engravidei do Ricardinho. E aí foi muito diferente, porque eu tinha esses temores dentro de mim, e principalmente quando estava se aproximando das 11 semanas, eu pensava, meu Deus, será que vai passar das 11 uhum, semanas? Como que vai ser daqui pra frente? E aí, tanto é que eu não compartilhei com ninguém sobre essa notícia, sabe? Pra não viver uhum, aquela frustração, nossa, uhum. mas o que que aconteceu? Ter que explicar, né? E aí, passou das 11 semanas, e aí com 18 semanas eu resolvi compartilhar que eu estava grávida. E aí, assim, tive bastante enjoo também, mas numa proporção menor do que da Angélica. E nessa gestação foi tudo diferente, assim, o Senhor me permitiu vivenciar um parto normal. Foi um sonho realizado, sabe? Então eu vivi muitos Uhum. extremos durante esses períodos de gestações. Sim. E ó, tem uma teoria que eu e meu marido temos de que menina dá mais enjoo do que menino. Porque assim, minha primeira gestação, nada de enjoo. Segunda gestação, levemente assim, mas nada demais. Na terceira, gente, meu Deus, era todo dia, né, mandando tudo pra fora, não conseguia É, segurar nada. E os meus primeiros dois foram meninos e a terceira menina, né? E pelo relato da Bruna, coincide aí com a minha teoria, sim, né, com a sim. minha vivência. Aí eu quero saber, Camila, a Alice teve Não. enjoo? Ah, então, Bem furou. de leve, assim. E eu tive Maria. Bem de leve. E Miguel, Monique, deu enjoo? Deus. Ai, viu? Tudo furado. Ai, pronto, furou minha teoria, já era. Ai, gente, e esses enjoos, assim, é engraçado, né? Porque é uma coisa tão, assim, quem nunca passou por isso, parece assim, tipo, ai, tá, enjoo, né? Mas, gente, é aquela coisa de você estar carregando um ser humano dentro de você e você não conseguir segurar alimento, né? E a Mari compartilhou disso, assim, de ter essa angústia de nem os suplementos você conseguir pôr para dentro, assim. No caso dela, muito extremo, assim, né? Mas isso é difícil, né, pra gente lidar. E eu acho que vai já para aquele lado do controle, né? Que a gente quer, assim, tipo, poxa, eu não consigo nem segurar o alimento dentro de mim. É verdade. Uma coisa que é tão natural, tão normal da vida, né? A gente comer e ficar com a comida na É barriga, né? verdade. Já começa ali você não ter controle sobre isso, assim. Mo, como é que foi pra você essa questão dos enjoos emocionalmente falando, assim, né? Claro, fisicamente é ó, né? Que a gente fica passando mal o dia inteiro, assim. Mas emocionalmente, como que isso mexeu com você?
Eu acho assim, no meu caso, eu tive bastante enjoo também, assim como a Bruna no início da gestação eu perdi peso também, assim. É, mas teve outra coisa assim que mexeu comigo mais emocionalmente, que foi, eu sou pequenininha, assim, né? E o meu bebê, o Miguel, ele era grande, muito grande. E aí, mais pro final ali da gestação, no terceiro trimestre, ele tava com o pé muito embaixo da minha costela, assim. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E era a pandemia, né? Final da pandemia, e eu tinha que ficar em casa trabalhando de home office sentada e tal. E aí chegou um momento que eu tinha que tipo, ir pra fisioterapia, tudo, assim, porque me incomodava muito mesmo, assim, eu não conseguia dormir e tal. E aí foi quando começou a questão do tipo, privação de sono, nada comparado, né, o que eu vivi, né, mas foi ali uma prévia, assim, e aí começa aqueles pensamentos do tipo assim, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou ser uma boa mãe mesmo? Porque tô aqui reclamando disso, mas eu sei que isso nem vai ser nada perto de tudo que eu vou viver ainda e tal. Eu acho que essa parte emocional, assim, pegou mais nessa situação do que no enjoo, assim, né? Uhum. De realmente entender que a partir desse momento, né? Não que antes não tivesse pedido isso, mas enfim, a partir desse momento começa a cair aquela ficha de tipo, é Deus e Deus, é Ele quem vai ter que ser, né, meu alicerce, é Ele quem vai ter que me dar forças em muitas situações, assim, né? Uhum. Começa já na gestação, você perceber que a força que você carrega ali com a maternidade, ela não vem de você. Uhum. É. E é interessante, assim, que eu vejo assim, principalmente na primeira gestação. Em retrospectiva, eu consigo falar assim, nossa, realmente, Deus sustentava, né? Deus cuidava. Mas ali, quando eu tava vivendo a minha primeira gestação, eu ficava muito focada, assim, nessas coisinhas, assim, sabe? Era muito difícil para mim sair, sabe, assim, aquela coisa. Hoje é tipo, olhando lá, né, como foi e tal, mas naquele momento, na primeira gestação, assim, até falando isso pra quem tá ouvindo e tá passando pela primeira gestação, né? Como eu queria ter tido um podcast assim pra ouvir lá na minha primeira gestação, de mulheres que já passaram por isso e que têm esses aprendizados com Deus, sabe, para compartilhar, porque eu talvez já existiam, mas eu não conheci na época e eu ficava meio que sentindo assim, tipo, ai, nossa, tô cansada e assim, mesmo tendo uma gestação tranquila, né? A gente fica assim, né? Ai, parece só tá focando ali, né? E um assunto que a gente mencionou um pouquinho no episódio passado, que eu acho que é interessante a gente conversar aqui, é aquela parte do preparo, assim, sabe? De eu ficava focando em muita coisinha que eu queria ter antes do bebê nascer, sabe? Meu Deus, parecia que a lista não acabava nunca e eu tinha muita ansiedade de achar que eu não ia ter o suficiente, sabe? Eu não ia ter como comprar as coisas que na minha cabeça daquela época eu achava que precisava, sabe? Vocês passaram um pouco por isso ou não? Assim, de pensar assim, será que eu vou ter o suficiente? A hora que você viu o preço da fralda, você falou assim, meu Deus, chá de fralda chama todo mundo, primo de quinto grau vem pro chá de fralda, né? Porque, Senhor amado, como é cara a fralda. Vocês tiveram, assim, essa preocupação com essa parte do preparo de ter as coisas? Cami, me conta um Sim. pouquinho. A Cami teve a gestação no Canadá. Oh, Sim, mas assim, vida meio missionária no Canadá, né, Cami? Não era É. assim, que a gente imagina assim, ai, Canadá tá lá, né, ganhando. Mas a Cami e o Ed serviam, né, meio que. Claro, eles tinham salário, assim, né, É, Cami? Mas é de é, missionário, assim. é. Então, me conta, assim, como que foi essa parte da provisão para Na vocês? verdade, o contexto da minha gestação, justamente por ter sido fora, foi totalmente diferente, né? E hoje eu Uhum, entendo que muito pela cultura, né? Então, algumas preocupações e cuidados que os médicos têm aqui no Brasil, lá não existe, né? Então, por uhum. exemplo, né, exames gestacionais, a maioria são opcionais. Então, eu podia escolher se eu ia fazer, por exemplo, um exame de diabetes gestacional. Não era obrigatório, né? Então, quando Uhum. eu escuto, assim, né, relatos como os de vocês, eu vejo como lá era diferente, pois muitas preocupações eu não tive, porque era tudo muito mais tranquilo, mais relaxado, assim, sabe? Mais natural, talvez, né, aqui. Mais Aham. natural, né? Então, às vezes eu comentava com a médica, eu tô com uma dor aqui, com uma dor ali. Relaxa, o teu corpo que tá pedindo para você parar, vai com calma hoje, amanhã você volta, né? Quando eu tava com 6 meses
de gestação, eu tava a mil, trabalhando, carregando peso, eu trabalhava numa cozinha, não parei, não tive nenhum cuidado diferente por causa da minha gestação, né? Eu nunca vou esquecer que quando eu já estava no Brasil, uma amiga minha estava grávida de 4 meses e a gente convidou ela para ir andar de bicicleta no parque. E ela falou assim: Não, você tá louca? Eu tô grávida. Como é que eu vou andar de bicicleta? Eu tô de 4 meses já. Eu falei: E daí? Eu tava com 7 no Canadá, eu tava andando. Só porque os cuidados são diferentes, né? Nada demais, assim. E essa questão da provisão, a gente tava. Eu acho que a notícia nos pegou tão de surpresa que a gente estava grávido num país estranho que a gente não conseguiu pensar nisso, assim, sabe? Acho que foi mais, assim, o que mais nos preocupou foi a distância da família, como que a gente ia dar conta disso, assim, né? Mas, sei lá, acho que quando a gente anunciou que nós estávamos grávidos, foi com 12 semanas, um pouquinho depois, né? Porque antes disso, a única pessoa que sabia era o nosso líder do acampamento. E eu nunca vou esquecer que ele falou assim: parece que vocês estão grávidos, mas nós vamos descobrir na 12ª semana, né? Então, como é muito comum o aborto espontâneo nas 12 primeiras semanas, ele não considerou que a gente estava grávido de verdade até vir a confirmação. E aí, enfim, nós anunciamos e não passou muito tempo, nós ganhamos caixas de roupas, nós ganhamos berço, nós ganhamos tudo. E graças a Deus eu não tinha nenhum apego assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. A gente ganhou 95% das nossas coisas, assim, e foi uma bênção. Então eu não tive muito toda essa espera, eu quero isso, eu quero aquilo. Graças a Deus, porque eu nem ia poder financeiramente comprar tudo que eu queria, né? Assim, se eu quisesse, muita coisa não ia poder. Mas, assim, nós tivemos uma experiência só de ir numa loja e aí cada um escolheu uma roupinha e foi meio que isso, assim. Que gostoso. Isso é muito bom, né? De não ter tido essa ansiedade, assim, né? E ter pessoas também doando, né? Que bênção isso. Isso é muito bom. E para vocês, Mo, Bruna, me contem, como que foi, assim? Vocês eram aquelas gestantes que, eu quero, né? Igual eu comentei, eu quero mobile, tal coisa. Nossa Senhor, olha, a Geise grávida do primeiro filho e a Geise grávida são duas mulheres totalmente diferentes, Senhor amado. Mas me contem de vocês aí. Isso é muito verdade. Assim, a Angélica, como eu falei, né, foi uma promessa do Senhor. E quando o Senhor prometeu, ele já disse que iria cuidar de tudo. É claro, quando Deus fala, humanamente a gente confia, só que a gente fica com aquela, meu Deus, mas quando? Senhor, quando, sabe? Eu preciso preparar as coisas, aquela ansiedade, né? Também de imaginar como vai ser. E o Senhor, de fato, preparou tudo, assim, eu ganhei todas Que as coisas, bênção. assim, sabe? Deus preparou tudo, realmente. Até a Angélica, com 1 ano e pouco, ainda tinha roupinhas que ela tinha ganhado, sabe? Então foi uma bênção. Nós vivemos, assim, de fato, a realização de uma promessa que o Senhor cuidou de todas as coisas. Mas eu lembro que na primeira gestação, a gente fica naquela, eu queria isso, eu queria aquilo, porque a gente se compara, né? Começa a ver as coisinhas de bebê e a gente não tem experiência de nada. E acha que tudo que a gente vê é Sim. necessário, e não é. E tem um mercado aí, né, gente? Eu não sei se eu mencionei isso, alguma vez eu já mencionei isso, mas dizem que é o mercado mais lucrativo no Brasil, maternidade. Porque, assim, é claro, a gente tá muito inserida nisso, né? Porque nós somos mães. Mas mesmo assim, para quem não eu já vi, assim, o Antônio, uma época, tava fazendo pesquisas de empreendedorismo e dizia exatamente isso, assim. Você quer ganhar dinheiro no Brasil? Inventa um produto para mães, assim, sabe? E é aquela coisa, faz um bom marketing, né? E põe alguém para dizer que aquilo é necessário, pronto, tá todo mundo comprando, né? E o que é necessário de fato é É tão verdade, menos, né? E você, Mo, conta pra nós como é que foi. verdade. Eu vi você fazendo assim bastante. Com certeza. Filho, a gente fica enlouquecido, assim, né? E o Miguel foi planejado, tudo, assim, então, não só eu, como toda a família, né? Ficou enlouquecida, assim, né? Mas, assim, o que eu hoje olho pra trás, assim, penso, é que eu me enchi de informação, assim. E hoje eu olho pra trás e penso, nossa, acho que eu poderia ter, tipo, sei lá, só lido a Bíblia e me inspirado em mulheres cristãs. Porque eu li sobre amamentação, eu li sobre
o parto, né? Porque o primeiro ponto é o parto, né? Que daí a gente idealiza tudo no parto ali e tal. Aí depois a questão do sono, eu li muito sobre o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. Só que assim, eu li muita coisa. Então chegou na prática ali, eu fiquei enlouquecida com tudo aquilo ali. Assim, tipo, não, eu preciso Uhum, fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso dormir tal horário, eu vou acordar tal horário. Assim. Então eu vejo assim que ao longo da gestação eu perdi tanto tempo com esse tipo de informação que eu poderia ter usado para outras coisas, assim, sabe? Que eu acho que seriam muito mais benéficas, uhum, tanto para mim quanto para o Miguel, assim, né? Mas itens em escovar, com uhum, certeza, todo dia eu tava olhando alguma coisa que eu achava que eu precisava, né? E aí metade dessas coisas eu não usei, né? Isso é fato. sim. O que você falou, amor, acho que é um ponto muito importante, assim, que muitas vezes a gente se queixa de falta de tempo, né, para se aprofundar nas coisas do Senhor, para ter, né, comunhão com amizades edificantes, né? A gente fala que não tem tempo, né? Mas gente, como a gente gasta tempo buscando informação e se enchendo de informação, né? E eu acho que por um lado, a nossa geração de mães é muito abençoada por isso, né, que nós temos acesso há muita informação e que facilita realmente a nossa vida, né, gente? Poxa, como é bom você entender um pouquinho mais, né, sobre uma rotina de bebê, um soninho. É bom, isso ajuda a gente, né, para ter dias mais tranquilos também, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente fica saturada de informação, daí a gente parece estar sempre olhando para a vida dos outros, né? Como que o outro faz, como que o outro vive, pessoas distantes de nós, pessoas que nem caminham com a gente. Aí a gente acho que começa a ficar meio doente, assim, né? Fica inchado, parece, sabe? Fica inchado, assim, de tanta coisa e não consegue se mover, assim, fica tipo, né? Parece que atolado ali no meio de informação, de tanta informação e não consegue tomar uma atitude, não consegue escolher, né? Esses dias eu li num livro, assim, que a gente tem essa síndrome de muitas opções também, sabe? E a gente já começa a experimentar isso na gestação, né? São tantas opções de coisas que você pode escolher, né? E eu lembro uma vez, gente, lá no meu casamento, olha como Deus já queria me ensinar naquela época e eu só vejo hoje, né? Mas assim, eu lembro que na nossa jantar como é que chama? Recepção, né? Na recepção do casamento, a pessoa lá, a cerimonialista, veio perguntar, eu nem lembro os termos que ela usou, mas ela queria saber se a gente queria comer de tal jeito ou de tal jeito. Eram uns termos, a francesa ou não sei lá o que, sabe? Tem uns negócios assim, né? E eu não conhecia, né, os termos. E eu olhei para ela e falei assim, eu não sei, escolhe para mim. Eu falei para ela, né? Porque eu já tava assim, eu tinha passado o dia inteiro, né? E eu fui uma noiva muito tranquilona, assim, sabe? Tipo, ai, tá tudo bem. Ai, não tem problema, pode ser desse jeito. Era bem de boas, assim. Não, eu fui ser chatinha na gestação, mas quando era noiva era bem sossegada, assim. E daí eu lembro que eu falei isso pra ela, né? Escolhe pra mim, porque eu tô cansada de escolher. E às vezes não é essa sensação que a gente tem, É, né? De tipo assim, poxa vida, tem tanta opção, escolhe pra mim, sim, sabe? Só que em vez de a gente entregar isso pro Senhor, né? A gente fica frustrada, porque quando tem um filho no colo ou na barriga, não tem para quem entregar, é a gente mesmo, né? É tu mesmo. Não vai entregar essa escolha para ninguém, né? Só que em vez da gente chegar diante do Senhor, né, e falar assim: Senhor, escolhe para mim, né? Me mostra a tua escolha, o teu plano, o teu desejo sim. para esse, né, o parto, né? A gente vai ter um episódio semana que vem sobre parto, mas a gente fica idealizando, né? Tipo, achando que isso tá aqui, ó, na nossa mão, no nosso controle, né? E raramente ora dizendo, Senhor, é isso, tá? Ó, essa é a minha lista, é assim que eu quero, esse é o meu plano, tá aqui, Senhor, me dê isso, né? E sem, antes de fazer a lista, né? Consultar o Senhor e falar, Senhor, como que o Senhor deseja que essa criança chegue, né? E vai trabalhando meu coração, né? Ou o que o Senhor deseja que a gente tenha para esse bebê, né? Eu tô ansiosa com isso, me ajuda, me trabalha nisso, escolhe para mim, Senhor, escolhe, é muita coisa para mim. Senhor, tá contigo, escolhe para mim, né? E não é delegar uma responsabilidade, né? Mas é entregar a ansiedade, né, para o Senhor e deixar Ele cuidar disso, assim, dessas nossas ansiedades, né? E me contem, falando em ansiedades, são tantas emoções, né, gente? Ai, nossa, as gestantes aí meio, né? Não sei, tem mulher que fica meio hormonal, né? E tal. E vocês, assim, sendo sinceronas, tá? Vocês já usaram a gestação como desculpa pra, sei lá, não ser tão legal assim com as pessoas?
ou com o marido, né? Tipo assim, ai, mas é porque eu tô grávida, né? Eu tô, ai, sabe, assim, aquela coisa, tudo bem, né? Alguns mimos são muito bem-vindos, mas não é desculpa pra gente pecar, né? E aí, como é que foi essa questão? Quem nunca, né, Jay? Quem nunca? Sim, isso é muito real, gente, muito real. Eu lembro que na gravidez do Ricardinho, eu fiquei assim com os meus ânimos muito à flor da pele. Aí o meu marido, o Ricardo, olhava assim pra mim e falava assim: Nossa, mas calma. Aí, assim, era uma coisa que vinha do nada. Na gravidez da Angélica, eu chorava muito. Eu tava muito mais, assim, emotiva pra Uhum. tristeza, sabe? Se alguém me olhava torto, já era motivo pra chorar. E aí, na gravidez do Ricardinho, eu virei uma leoa. Então, se alguém me olhava torto, quem tá me olhando torto? Sabe? Tipo assim. E aí, meu Deus, às vezes eu não me aguentava. Eu falava, Senhor, o que que tá acontecendo comigo? Mas isso é muito verdade, não é uma desculpa pra gente pecar, Uhum. né? Então, observando hoje, eu percebo, meu Deus, eu falhei com muitas pessoas que eu não gostaria de ter falhado. Mas assim, no ápice daquele momento, e quando a gente não tá ali com a vida devocional também em dia, reflete muito, né? Uhum. Esse nosso comportamento. E a gente dá desculpa da gestação, mas não é bem É a assim. mesma coisa da TPM, né, gente? Depois. Ai, mas depois que eu tive Sim. filho, eu não tô dormindo mais. Aí pronto, pá, né? Patada. Aí, ai, minha TPM piorou depois das minhas Sim. gestações. Ai, pá, né? E daí nunca vai parar de dar desculpinha. Nunca para, E aí, né? É gente, né? verdade. Uma hora a gente vai ter que se responsabilizar pelos nossos atos, né? E a É Cami é tão verdade. tranquila, gente. Eu quero saber se a Cami teve momentos de grávida hormonal braba. Eu, Verdade. eu usei a gravidez para conseguir um suco de abacaxi natural, porque lá é difícil. Tudo Eu bem, tava né, com gente? muita Por vontade. favor. Gente, meu Deus, como eu tava com vontade. Eu falei, Desejo de amor, grávida. agora eu vou usar a carta da gravidez. Eu preciso tomar um suco de abacaxi natural. Porque lá tudo vem em lata, né? Aham, eu quero natural. Mas eu não lembro, assim, de ficar brava, mas muito chorona, né? Eu já sou muito chorona. Uhum. Na gravidez, então, meu Deus do céu, eu chorei demais. Tudo, eu chorava por tudo. Eu lembro que teve um momento que ele chegou assim e falou: Será que não faz mal pro bebê, pra formação do bebê, você chorar demais? Ai, senhor. E aí, o que eu fiz? Chorei! Ai, estou estragando a vida da minha filha. A culpa, né? Ai, Meu chorei! O que Deus. que isso vai fazer com ela? Nossa, e tem muito isso, né? Não fica muito, não se emocione demais, não fique nervosa, Aham, que isso tem, afeta a criança, né? Não, você tem que comer, mas daí você tem, não consegue comer. Olha, gente, né? Não é fácil. tem. Nossa, sim, É verdade. difícil mesmo, né? E desejo de grávida, eu quero saber. Eu tive desejo de comer coisas assim, tipo limão, sabe? Uhum. Tinha um sorvete que era de sorvete de limão, mas não era um sorvete cremoso, era tipo um sorbet, sabe? Que é bem limão, assim. Nossa, eu precisava daquilo. Ou picolé de limão, assim, era o que mais, assim, nas gestações inteiras, assim, as três. Eu queria muito comer coisa. E picles. Nossa, picles. Meu marido comprava vidrão, assim, de picles. Eu amava, assim. Vocês tinham suco de abacaxi? Desejos bem comuns, né, Jay, o Vocês seu? tinham. Tem mulher que quer comer tijolo, essas coisas. Ai, eu não tive isso. Aham. Mas eu tive do limão também. Eu não, minha mãe conta que ela já passou por É. isso. E você, Bru, o que você queria comer? Olha, eu lembro que na gravidez da Angélica, esse início com os enjoos, eu queria também muito cítrico, muito Uhum, azedo. Isso era muito natural. E quando eu comia aquilo, uhum, dava um alívio. Mas na gravidez do Ricardinho em si era muito doce. E eu ficava preocupada, meu Deus, eu tenho que uhum. maneirar no doce por conta da diabetes gestacional, né? Mas eu lembro, aí assim, eu comia e quando fiz os exames, estava tudo certo. Dá pra comer mais um pouquinho. Mas eu tentava me controlar, sabe? Mas eu lembro que na gravidez da Angélica, gente, teve uma vez que me deu vontade de comer batata doce. E assim, eu tava na louca de tudo que eu comia, eu ia lá pesquisar sobre os benefícios pro bebê e pra mim, pra grávida em si, né? Gente, era um absurdo. Tudo que eu comia, eu ia lá, deixa eu ver quais são os benefícios disso aqui. Aí eu lembro que eu vi da batata doce. Eu falei, nossa, que maravilha! É uma bomba, assim, de felicidade pro desenvolvimento.
E aí, o que aconteceu? Passei mal, vomitei toda a Ai, batata doce. dó. E eu vomitei com a culpa, gente. Com uma culpa. Eu falei assim, meu Deus, eu tô vomitando toda a batata doce. Ia fazer tão bem pro bebê e pra mim. E eu tava com aquela vontade. Mas é a frustração e a culpa por ter vomitado. Vê Ai, só. Que menina. coisa. Ai, Que gente. desejo fit, né? De Bem Ele isso. contatou Ai, gente, mas eu fiquei muito preocupada com isso, sabe? Com essa questão da alimentação. Tanto é que eu cortei refrigerante. E até hoje Ah, mas isso é se bom, manteve. é. Foi bom até, né? Uhum. E você, Monique, você tava falando aí, a gente não te escutou. Como é que foi aí os o meu desejos? desejo não foi nada fitness. Eu tinha vontade de comer uma chips, assim, salgadinho, sabe? Essa era a vontade, assim, eu comia pacotes daquilo ali. Assim. E eu Batata doce em pacotinho, frita, bem salgada. não era tão saudável, né? Mas era o meu. Ai, Sim. ai. E essa parte da alimentação é difícil, né? Porque vem os desejos e vem do tipo, eu tô grávida, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, eu tô grávida, eu preciso cuidar, preciso, né, alimentar bem essa criança, mas, eu tô grávida. É tudo misturado, assim, né? Tipo, vou me permitir, mas não posso me permitir, né? E, gente, é difícil. E outra questão, né, que a gente tem que trabalhar diante do Senhor, né? Desde a gestação, em todas as fases da nossa vida, né? E com os maridos, como é que foi, assim? Contem pra gente, assim, como que foi pro relacionamento de vocês durante a gestação. Foi uma fase boa pro casamento? Foi uma fase desafiadora pro casamento? Tem mulheres que relatam, né, que a gestação foi uma fase muito gostosa pro casal. Outras mulheres já relatam, eu não, eu me irritava com tudo, sabe assim? Tipo, ficava meio que, né, não fica perto de mim. Como que foi isso pra vocês e como que vocês lidaram? Acho que pra mim foi tranquilo, assim, a gestação. Mas eu, sei lá, né? Até voltando ao primeiro assunto que a gente comentou, né? Eu acho que eu tava tão focada, assim, no que eu preciso comprar, no que eu preciso fazer, né? Que confesso que o casamento às vezes ficava em segundo plano, assim, né? Tipo, não, vamos ver isso. Nosso assunto basicamente ao longo do dia era esse, né? Tipo, o que a gente precisa fazer com a chegada do Uhum. Miguel, assim, como que a gente precisa se preparar para isso, assim. Mas volto a dizer, né? Tipo, olhando pra trás, acho que a gente pensava tanto em coisas, bens materiais, ou que a gente precisava estudar, e a gente não focou em talvez, né, se aprofundar mais, assim, tipo, o que o senhor quer trazer pra gente com essa questão da gestação, né? Como que o senhor vai se transformar Uhum. em pai, mãe e tal? Não, né, enfim, se tiver outro filho, acho que eu vou tentar olhar mais para esse lado do que para a forma como eu olhei, assim, né, nessa parte de bens materiais e conhecimento, assim. Uhum. Pra mim foi muito bom, assim, foi uma fase muito boa do meu casamento. Nós nos unimos muito, porque afinal a gente estava num país estranho Uhum. e a gente estava vivendo duas coisas que a gente não sabia o que esperar, né? Viver num país diferente e estar grávida. Então, a gente se aproximou muito, assim. E, e eu comecei a ver não, né? Eu já tinha visto, mas assim, foi um momento onde o meu marido me serviu muito, né? No final da gestação, eu tive inflamação no meu osso pélvico e eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar do sofá, então já era a fase que eu estava em casa e a gente morava no acampamento onde a gente trabalhava, né? E aí eu esperava ele ter o intervalo dele para vir para casa, para me levantar do sofá, para conseguir ir ao banheiro Nossa. e coisas assim, né? Não conseguia fazer nada sozinha e assim, ele nunca reclamou. A nossa casa era uma descidinha para ir até o restante do acampamento e quando nevava, a primeira vez eu escorreguei. Ai. E depois daquilo, nunca mais. Ele sempre acordou mais cedo para tirar Nossa, toda a que neve, para não escorregar. Então, assim, eu via o prazer dele em me servir Uhum. nessas pequenas, grandes coisas, sabe? Sim. Então foi muito gostoso, Que foi lindo. muito, muito especial. E lá também eles. Ecografia, né, gente? Desculpa, Uhum. é que eu tô com outra palavra aqui. A gente só faz duas, né, lá durante a gestação. E Nossa. aqui eu acho que é todo mês, né? Sim. Então, assim, esses dois momentos eram muito esperados, né, pela Uhum. gente. E toda a consulta médica era muito esperada, tudo aquilo, assim. Então, ele pôde ir comigo em tudo, em todas as etapas. Então, foi muito gostoso, foi muito especial pra gente como casal. Que bom, que delícia.
E por aqui, assim, foram diferentes, né? A gravidez da Angélica, o Ricardo sempre falava que era uma menina, e eu falava que era um menino. E aí ele acertou em cheio, né? Então, assim, dizem que menina é mais apegada ao pai. Então, ele já era apegado desde a barriga. E ela, até hoje, assim, muito apegada também. Mas, assim, ele foi muito parceiro, sempre me ajudou bastante. E na gravidez do Ricardinho, o bichinho sofreu mais, porque eu tava mais estressada, né? Eu virei aquela leoa. Então, certas coisas que ele fazia me irritava, gente, me irritava tanto. Para com isso, tá me irritando. E assim, era uma coisa normal. Eu falei, meu Deus, coitado do meu marido. Mas ele dava risada da minha cara, sabe? Tentava contornar aquela situação. Mas assim, sempre foi muito presente também. Ia comigo nas consultas. Quando a gente escutou o coraçãozinho pela primeira vez, foi dele, do Ricardo, e depois o processo que a gente viveu anterior, né? Foi uma alegria imensa de saber que estava tudo bem. Me acompanhou, assim, no parto também, foi... Nossa, eu me surpreendi com meu marido, assim, eu falei, nossa, você me surpreendeu, assim, me reavivou, sabe? Aquele amor, Uhum. aquele sentimento que a gente tem, assim, foi muito bom, foi É muito muito especial. gostoso, né? Esse processo de ver os nossos amores se tornarem pais também, né? A É, gente fala ai, tanto aqui da maternidade e tal, sim. mas é gostoso ver também, né? É lindo, Como né? eles, né? Assim, meu, o Antônio, assim, no dia do nascimento do Caio, dos três, né? Mas o primeiro, assim, você vê, assim, pálido, nervoso, né? Assim, aquela coisa de estou vivendo, né, o momento mais precioso aqui, o cuidado de segurar, né? A É vontade de verdade, pegar no colo toda hora, de estar junto. é verdade. Mas você falando nessa questão do parto, é assim, ele sempre sabia do meu sonho que era ter um parto normal, né? E aí, na gravidez do Ricardinho, eu pedi muito para o Senhor, Senhor, orei muito, fiz propósito com Deus para que ele me permitisse vivenciar isso, né? Eu falava isso nas minhas orações, tu me fizeste para isso, esse é o caminho da mulher, né? Eu falava assim, com todo o meu coração, eu quero viver isso, e apesar de que muitas mulheres não querem passar por isso, né? Mas era o meu sonho. E aí, meu marido sabendo disso, no dia em si do parto, né, do trabalho de parto, aí dava vontade de querer ficar quietinha, quando vinha a contração, ele, Bruna, reage, lembra qual que é o seu desejo, qual que é o seu sonho, seu parto normal, caminha. E às vezes eu ficava com raiva Eu dele, mas quero eu ficar não quero, eu quero ficar aqui quietinha. Se ele, não, não, você tem que caminhar, vai, levanta, levanta e agacha, levanta e agacha, vai, caminha. Ele tava me ensinando, gente, eu fiquei assim, totalmente surpresa, sabe? Mas foi uma benção, ele é muito Que bom. Ai, legal. ouvindo você falar isso, eu lembrei, gente, uma coisa que eu usei a carta da gravidez, amiga. Ai, conta! O meu combinado, desde o momento que eu soube que eu tava grávida, é que no momento do parto, eu não queria ver ele comendo nada. Tipo, não vem comer na minha frente. Não vem comer nada gostoso com cheiro na minha frente. E ele falava, mas por quê? Eu vou ficar horas, vai saber quanto tempo você vai ficar em trabalho de parto? Eu não vou poder comer. Vai, sai do quarto. E não me venha voltar cheirando coxinha, pelo amor de Exatamente! Pelo amor de Deus, né? Não, gente, mas é muito louco, né? Ver assim e é uma oportunidade também para o casal se unir mais, né? Porque é uma experiência muito nova. Isso é outra coisa que eu sempre falo, assim, que é tão precioso aprender juntos tudo aquilo. Uhum. E muitas vezes nós mulheres, né? Claro, existem casos, gente, de homens muito omissos, homens que não participam. Eu sinto muito se você ouvinte tem, né, passa por essa experiência, não tô querendo diminuir, tá? A tristeza, né, de ter esse tipo de experiência. Mas o que eu ouço, assim, da maioria das pessoas que eu converso, das amigas, assim, no mais normal, assim, mais comum, né, acontecer, normal não, mas mais comum que acontece, eu vejo que nós mulheres tomamos muito para nós todo o aprendizado, né? Tipo, a gente passa a gestação inteira lendo, estudando aquilo. Alguns homens também fazem isso, né? Eu lembro o Antônio lia muitas coisas no aplicativo da Johnson, mas ele lia tudo que estava acontecendo em cada semana, né? Tentava, assim, ficar sempre bem a par de tudo que estava acontecendo na minha barriga. Mas a gente, mesmo assim, mesmo quando o marido tá ali, né, ao lado participando, a gente pega muito assim pra nós. Daí quando o bebê chega, né, não é o assunto de hoje aqui, mas a gente pega muito pra nós, assim. Aí passam uns meses, a gente tá sobrecarregada. E daí o cara, se ele, né, ele tava vendo a gente passar por todas aquelas coisas, né, e nem todos eles vão ter a sabedoria de chegar e falar assim: "Deixa comigo", né?
me dá aqui esse bebê, né? Deixa que eu cuido. E a maioria vai falar assim, não, né? Não, ela tá, né, tá passando por um momento difícil, e vai ficando essa falta de comunicação ali, e o marido gostaria muitas vezes de participar mais e não consegue, sabe? Não tô tirando a responsabilidade dos homens, entendam bem isso, né? É uma via de mão dupla aqui. Não é tudo, tudo é culpa da mulher, não é isso. Mas, né, vamos aqui analisar se a gente muitas vezes não tá pegando tudo pra gente, né? E não deixando os nossos maridos participarem a partir da gestação mesmo, né? E incluir, né, nessas pesquisas, né, que a Monique falou, incluir o marido nas leituras, nas coisas que a gente está querendo descobrir, nas decisões, né, pro quartinho e tudo mais. E eu acho que é muito gostoso isso, né? O primeiro mês do nosso primeiro filho foi todos os banhos eram a 4 mãos. Todos. Não existia eu dar banho sozinha nele, nem o Antônio dar banho sozinho no bebê. Assim, tanto que quando ele voltou a trabalhar e precisou viajar, gente, fiquei sozinha. Falei, como que dá banho com 2 mãos? Né? Ainda tive que aprender. Mas foi gostoso isso, assim, de aprender junto, sabe? Ó, ninguém aqui sabe, né? Eu também nunca fui mãe antes. Por que eu sei mais, né? Só porque. Não, vamos aprender junto. Vamos aprender junto. Ele também quer aprender, vamos todo mundo aprender, né? O jeito dele também é viável, né? Ele é pai e ele pode também fazer do jeito dele muitas coisas, né? E juntos descobrir um jeitinho também da família, né? Mas antes de terminar esse episódio, eu queria que vocês deixassem assim, para essa nossa ouvinte aí que tá passando pela gestação, pode ser primeira, segunda, não sei, né? Mas que chegou nesse episódio e está passando assim. Contem para ela, se vocês pudessem sussurrar no seu ouvido lá, de primeira gestação, qual seria o que você mais gostaria de ter ouvido? E diga aqui para essa ouvinte um bom conselho aí de Mães pela Graça. Olha, dentro da minha última experiência com o Ricardinho, eu diria que, ei mãe, caminha um dia de cada vez, coloca ali suas emoções, seu coração diante de Deus, porque Ele cuida de todas as coisas. A gente acha que sabe de tudo, tem todas as respostas, mas Ele é quem sabe. E vale muito a pena a gente entregar, né, os nossos anseios às mãos dele, porque Ele tem cuidado. E eu percebi esse cuidado do Senhor, assim, na gestação em si, né? Deus me mostrando muitas coisas da qual eu era, assim, totalmente desconhecida, sabe? É engraçado até que é muito diferente, né? Por mais que a gente já tenha um filho, muitas vezes, mas a gestação do segundo, terceiro, enfim, do quarto, é sempre diferente, é como se fosse novidade de Uhum. novo. Então, é muito importante essa dependência do Senhor, viver um dia de cada vez, aproveitar esse momento que passa tão Sim, rápido. perfeito. Quem é a próxima? Conselheira. Eu acho que eu diria para buscar a Deus, porque eu acho que a gente fica tão ansiosa, né, pensando, fica tanto tempo lá lendo, né, como vocês falaram, ou imaginando como que vai ser essa chegada, e muitas vezes não sobra tanto tempo assim para a gente buscar Deus, perguntar o que Ele tem, o que Ele quer, como que Ele quer que seja, entregar as ansiedades, né? Acho que eu gostaria de ter feito mais disso na minha gestação. Uhum. É, Ótimo. tudo que a Cam e a Bru falaram, eu assim embaixo, assim. Mas eu penso hoje, assim, né? Eu fui uma pessoa que talvez, uma grávida, né? Que talvez pensou que o conhecimento estaria nas novas gerações. Assim. E hoje eu olho para trás, assim, e eu penso que um conselho que eu poderia dar é ouça a sua mãe, ouça aquelas mulheres mais velhas que caminham com você, porque talvez elas não vão ter as melhores dicas sobre a melhor alimentação, sobre, né, tudo aquilo que a gente lê na internet hoje, mas elas têm um conhecimento que é o conhecimento da prática. E eu acho que esse conhecimento acho não, eu tenho certeza que esse conhecimento da prática, às vezes, ele é muito mais valioso do que tudo que a gente vê na internet, né? Tem muita coisa boa, mas eu acho que eu hoje iria preferir ouvir elas. Até porque se a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê que as mulheres daquela época, elas não eram mães ruins. Pelo contrário, eram mães muito sábias. E elas tinham o básico, elas tinham o simples, elas não tinham nada do que a gente tem hoje de tecnologia. Então, o meu conselho hoje seria, tipo,
para que as mães, as gestantes, olhem mais para o simples, olhem mais para as mulheres mais velhas, para os conselhos mais antigos. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar. Assim. Sim, perfeito. Perfeito, isso é muito pertinente, né? A gente achar que só porque tem tanta informação aqui na pontinha dos dedos, a gente não pode ouvir o conselho de quem tá muito mais tempo aí na estrada da vida, né? E devemos sim ouvir as mulheres mais velhas, né? Claro que se ela falar para você dar um brigadeiro pro bebê, não precisa dar, mas também não precisa xingar, né? Não precisa xingar, não precisa falar assim, ai, você não sabe, você não leu, você tá dizendo. Não, fala assim, quem sabe, né? Muito obrigada, e segue a vida, né? Tá tudo certo, ouça os outros conselhos. Bom senso, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu digo assim, né? É algo que eu mencionei brevemente no episódio passado, mas queria reforçar, assim, que é aproveite essa estação da gestação para aprender que o controle não tá nas suas mãos, né? Porque é uma dificuldade que eu acho que nós mães temos e com a qual a gente luta de formas diferentes ao longo da vida dos nossos filhos, em fases diferentes, mas eu acredito e eu vejo, assim, na minha experiência, Deus foi me ensinando, né, em cada gestação um pouco mais, que a gestação em si, ela é um convite do Senhor, para a gente observar o quanto Ele faz, o quanto Ele controla as coisas, né, e que nós, de fato, não precisamos fazer muita coisa se nós estamos entregues a ele, né? Tô falando aí no sentido de que o bebê cresceu e nasceu, e assim, caramba, né? Que loucura! E é Deus que faz isso, né? Deus que faz acontecer. E quando o bebê vem pro seu colo, ele continua sendo cuidado pelo Senhor. Não importa a forma que chegou, né? E, para encerrar o episódio, meninas, me contem aí, bem rapidinho, tá? Qual tem sido uma graça peculiar que você está vivendo nessa estação de agora? Não precisa falar da gestação mais. Agora na sua vida, assim, qual que tem sido... Ai, que coisa maravilhosa que você está vivendo. Eu acho que para mim, o amor, assim, que eu percebo que... eu sempre falo que desde que o Miguel nasceu, eu acho que eu entendi muito mais o amor que Jesus teve por nós, assim, aquele amor de não esperar nada em troca, assim, tipo, só da pessoa existir ali, né, é um amor muito grande, assim, um amor diferente de tudo que eu já senti, assim, né, e aos poucos ele vai crescendo e ele vem retribuindo esse amor, né, então receber esse amor de volta, assim, é muito difícil. Delícia, né? Eu acho que agora com a chegada do meu segundo filho, eu percebi assim que eu estou mais pés no chão, sabe? Amadurecendo dentro da maternidade, porque do primeiro filho é sempre uma novidade, e com o segundo filho é tudo assim, mais centrado, me permitindo viver esse amadurecimento no Senhor, sabe? E eu tenho aprendido muito, então tem sido um período de muito aprendizado, Que eu bem, os diria. aprendizados são muito bons, né? Cami, você tem mais uma graça peculiar para compartilhar hoje? Uma nova? Uma nova. Não, aqui é essa nova fase da Alice de muitos questionamentos e descobertas sobre a Bíblia, sobre Deus. E aí, cada comentário engraçado e fofo. Eu tô amando, tá sendo muito legal, muito gostoso. É uma graça mesmo de Deus a gente poder ver esse desabrochar, assim, né, dos filhos. É Que muito legal. delícia. Que bênção, que bênção. Meninas, muito obrigada, viu, por vocês toparem gravar essa roda aqui com a gente. Foi muito gostoso ouvir um pouquinho mais de vocês, conhecer essa parte, né, da vida de vocês um pouco mais a fundo. Obrigada de coração a vocês todas. E você, querido ouvinte, não importa qual estação você esteja vivendo agora, eu desejo a você uma semana abençoada, minha amiga agraciada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.